Bom pessoal, eu queria falar um pouco para vocês nesse vídeo sobre capturas de imagens, como facilitar, dar algumas dicas, né, de posicionamento e tudo mais, e a forma mais fácil de fazer isso. Antes de começar, eu vou falar aqui para vocês sobre as capas autoclaváveis. Então eu tenho essa com barreira e esta sem barreira. Qual que é a diferença entre elas na prática? Essa com barreira, ela tem uma concentração de luz maior e ela serve de apoio também, ou seja, você consegue ter mais estabilidade. A capa sem barreira, ela serve para uma captura mais livre, vamos dizer assim. Os endodontistas preferem, na maioria das vezes, essa capa com barreira, por causa da concentração de luz. Mas isso não é uma regra, tá? Dá para utilizar as duas. Então vamos lá para eu explicar um pouquinho mais para vocês aqui. Então vou colocar essa capa aqui sem barreira, vocês vão ver que ela serve para proteção da câmera. E essa com barreira, eu consigo fazer a evidenciação. Ela concentra a luz e serve de apoio. Eu vou usar aqui no vídeo essa com barreira porque ela cria uma dificuldade a mais. Quando a gente fala em questão de apoio, pacientes com uma abertura pequena de boca, né, algumas dificuldades para eu poder fazer esse tipo de captura. Então eu vou usar ela aqui que é mais difícil, mas fica a critério de qual vocês querem utilizar. Então aqui, antes da gente começar propriamente com as capturas, eu vou falar um pouquinho sobre os apoios. Eu costumo usar os incisivos centrais superiores e inferiores de apoio. E aí aqui eu tenho alguns movimentos que eu acho que são interessantes para vocês que estão começando. Um movimento de profundidade, que é onde eu consigo buscar alguns pontos mais para dentro da boca, vamos dizer assim. O movimento para cima e para baixo. Movimento lateral e o movimento de giro. Com esses movimentos eu já tenho uma base do que eu procurar. Então lembrando que eu estou olhando para a TV, eu tenho que estar sempre olhando para a TV e movimentando a câmera dentro da boca do paciente. Então vocês vão ver que vocês vão, no começo, ter um pouco de dificuldade quanto à captura, mas com o tempo isso facilita. Nessa primeira imagem que eu vou fazer, como se fosse uma lingual, vocês vão ver que primeiro, se eu colocar a câmera apoiada no incisivo, eu estou pegando sem o foco ainda, ó, vou ajustar um pouquinho o foco ali, agora sim, mas eu estou pegando o incisivo do dente inferior e não é essa imagem que eu quero. Então vou usar o movimento de profundidade e giro. Olha lá. Profundidade e giro. Aí depois eu ajusto o foco. Só que para isso eu tenho que estar com a câmera apoiada para quê? Para eu ter estabilidade. Para a hora que, por exemplo, vou ajustar aqui o foco no meu modelo, cliquei para capturar, eu consigo fazer essa captura sem tremer. Se eu tiver com a câmera solta, olha, vou tentar fazer aqui, supondo que esse paciente, vou fazer com uma mão só. Olha lá na tela, se não tiver apoio. Apoiei. Estabilizei para ajustar o foco. Aí é uma questão de foco. Não apoiei. Olha como que a imagem fica. Então eu tenho que ter a estabilidade para eu conseguir travar a câmera no momento da captura, certo? Então vamos lá. Nessa primeira imagem, quem que é o zoom? O paciente. Então, por exemplo, cheguei aqui, está muito próximo, né? Ajustei o foco, ainda não é a imagem que eu quero. Eu peço para o paciente abrir a boca. Ele vai abrir a boca, aí eu consigo girar a câmera um pouco mais, pegar a imagem. Aí eu posso trabalhar o movimento lateral aqui, se eu quiser ajustar posicionamento, para cima e para baixo, para ajustar profundidade. E tudo isso eu tenho que estar olhando para a tela, senão eu vou perder a referência. Certo? Quero mais um ainda. O paciente abre mais a boca, eu angulo a câmera e ajusto o foco, certo? Então, eu estou buscando conforme eu preciso. Se eu quiser um movimento mais próximo, eu peço para o paciente fechar a boca, eu venho aqui, aí eu estou pegando aqui uma região mais de gengiva, ajustei o foco. Se a imagem que eu quero é essa, lá, cliquei no pedal para tirar a foto. Um detalhe importante é que o pedal tem que estar sempre posicionado já no pé. Porque se eu for procurar esse pedal na hora de eu clicar para capturar, eu não vou conseguir. Eu vou perder a imagem, eu vou perder posicionamento e tudo mais. Voltando aqui então para a questão da imagem, o que a gente tem? Eu fiz uma primeira imagem. Se eu quiser ir para uma região de oclusal, o que ocorre? Muitas vezes os dentistas tentam ir com a câmera na oclusal do dente superior. E aí o motivo de eu ter usado essa capinha é porque, por exemplo, aqui a câmera já começaria a travar. Então eu não vou conseguir ir lá para o fundo do dente. Aí tem a dica que eu vou dar aqui, que é o quê? Eu deslizo ela para essa parte do incisivo, angulo ela, então eu estou dando uma girada na câmera, e aí eu tenho que trabalhar a profundidade. Depois eu vou lá e ajusto o foco. Consegui pegar a imagem que eu quero.
Depois é só ir voltando com a câmera e ajustando o foco. Se eu precisar ir para o outro lado da boca, eu trabalho esse movimento lateral, então eu girei sem sair do ponto de apoio, profundidade e ajusto o foco, vou ajustando o foco. O que eu fiz aqui? Olha, se vocês repararem, a câmera está apoiada no mesmo ponto. Olha. A imagem está virando e a câmera está apoiada no mesmo ponto. Aí conforme as posições que eu vou buscar, né, eu preciso ir ajustando o foco conforme a necessidade, certo? Só que eu não saí desse ponto de apoio. Se eu for fazer a mesma imagem que eu acabei de capturar, que vocês acabaram de ver, do dente superior, aí vai mudar um pouco, porque quando eu apoio no incisivo inferior, se eu for buscar, por exemplo, aqui a região 20, 21, 22 de palato, eu vou ajustar o foco, certo? Eu consigo achar. Só que tem um detalhe aqui, se eu vou para a região dos dentes, os molares, vamos dizer assim, ele não pega tão paralelo, ele pega um ângulo um pouco mais puxando aqui para o lado do céu da boca, né? E tudo mais. Por que isso ocorre? É uma questão de angulação. Então, o que eu tenho que fazer? Nesse caso, eu vou inverter a câmera, eu vou vir para vestibular do dente e aí eu vou trabalhar alguns tipos de angulações. Por exemplo, estou aqui no vestibular do dente, então supondo que eu estou com o meu paciente, eu estou apoiado na vestibular do dente inferior e aí eu trabalho esse tipo de angulação com a câmera. Vim aqui, virei. Rolei. Olha o tipo de imagem que eu pego e olha onde eu estou correndo a câmera. Então esses são alguns detalhes que eu passo que facilita. Tem alguns dentistas que falam, poxa, Leandro, mas no modelo é mais fácil fazer, né? Porque não tem bochecha atrapalhando, não tem isso, não tem aquilo. A questão cada boca é de um jeito, é de um formato. Vocês vão ter algumas dificuldades. Só que para isso vocês vão ter como usar o apoio de espelho e tudo mais. Eu vou fazer agora aqui, só para esclarecer, a gente fez no modelo, eu vou fazer na minha boca aqui esse tipo de imagem, só para vocês verem como que fica isso numa boca real, uma oclusão real com a dificuldade de bochecha e tudo mais, que é possível fazer também, tá? Então vamos lá. Eu vou apoiar aqui no incisivo para eu pegar inferior. Vocês estão vendo essa questão de abertura que eu falo? Quando eu consigo abrir e fechar, o paciente é o zoom. Legal, vamos para a região de molar. Um detalhe importante aqui é assim, secar bem o dente. Quando a gente seca bem o dente, você consegue ver detalhes que facilitam também, tá? Eu vou fazer aqui a sequência, depois eu vou fazer uma imagem com o dente com a saliva e uma com o dente seco também para vocês verem a diferença. Como vocês podem ver, por mais abertura que no meu caso eu tenho uma abertura boa, é difícil pegar alguns ângulos quando eu apoio no incisivo inferior. Aí eu vou fazer aquela última imagem que eu falei para vocês, que realmente é um pouco mais difícil, mas você consegue fazer quando eu venho pela vestibular. O que eu queria deixar claro aqui nesse vídeo é o seguinte: a imagem ela não tem uma posição exata, não tem a forma correta de fazer, não tem um jeito ideal. Cada dentista se adapta de uma forma. Tem dentistas que preferem trabalhar numa posição mais de 12 horas, outro 11 horas, outros preferem trabalhar em pé. Isso fica muito a critério. O importante é você conseguir capturar a imagem para avaliação. Como em qualquer exame, às vezes você não vai conseguir enquadrar a imagem da forma ideal, deixar ela na posição, na distância exata que você quer, mas o importante nesse primeiro momento é a captura da imagem, tá? E aí, só para a gente finalizar esse vídeo, eu vou fazer uma imagem com o dente seco e uma com o dente com saliva, para vocês verem aqui a diferença entre elas. Então isso que vocês estão vendo é um take que eu estou fazendo da imagem do dente com saliva. E agora na sequência um take sem saliva. Como vocês podem ver, o comparativo dessas imagens aí na tela,
ela dá uma grande diferença, até de coloração, de tudo mais. Por quê? Porque a saliva acaba refletindo luz, então isso altera um pouco, mesmo que minimamente, a questão de coloração da imagem, de qualidade e tudo mais. Pessoal, espero ter ajudado vocês com esse vídeo. A ideia é facilitar o aprendizado, tá? E o que vocês precisarem, nós vamos estar sempre aqui à disposição. I gotta admit that I'm usually modest, but I work hard for my shit.